Queridos, eu e você, nós estamos em uma jornada espiritual. Eu e você estamos caminhando em uma jornada espiritual e de tempos em tempos, queridos, nós precisamos... Aleluia! De tempos em tempos nós precisamos de um despertar da parte de Deus. De tempos em tempos nós precisamos do que muitas vezes nós chamamos de um avivamento. De tempos em tempos nós precisamos de experiências pessoais com Cristo, de um toque da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas. De tempos em tempos, queridos, nós precisamos desse acender novamente da chama de Deus nas nossas vidas. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10 nos fala. Olha que interessante, queridos. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, nós estamos falando de propósito já há algumas semanas, e quando nós falamos de salvação, a salvação, ela não é o fim, mas ela é o início de uma nova vida. É o início de uma nova vida. A salvação, ela abre portas para uma nova jornada, de uma nova vida, onde eu e você somos chamados para andar em boas obras. Nós somos chamados para andar em boas obras, coisas novas. Por isso, queridos, que nessa caminhada dessas boas obras, eu e você precisamos de tempos em tempos de um avivamento pessoal. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria propósito e avivamento pessoal, porque eu e você precisamos desses avivamentos pessoais de tempos em tempos, no caminhar dessas boas obras, que eu entendo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, caminhar nessas boas obras. E muitas vezes, queridos, nós precisamos definir algumas coisas. O que não são as boas obras? As boas obras, queridos, elas não são, preste muita atenção aqui, regras morais. O caminhar em boas obras, queridos, não são regras morais. Por mais que exista um ethos protestante ou uma ética protestante em nós, a nossa nova vida em Cristo não se resume a isso. Por quê? Porque você vai encontrar, queridos, pessoas com uma régua moral lá no alto, só que não são de Cristo. Sim ou não? São aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, só faltava Jesus na vida dele. Cara, é todo certinho, só faltava Jesus. Queridos, faltava tudo, sim ou não? Por quê? Porque as boas obras, queridos, elas não são regras ou não são regras morais. O que não são as boas obras? As boas obras, queridos, não são uma conduta conservadora. Por mais, queridos, que nos identificamos com alguns pontos do conservadorismo, a nossa nova vida em Cristo, queridos, nos leva muito além disso. Posso ouvir um amém? Nos leva muito além disso, queridos. Podemos emprestar alguns princípios, queridos, mas eu e você somos chamados a ir além. Por isso que as boas obras, elas não são uma conduta conservadora, porque você vai ver um monte de pessoas, queridos, um monte de homens conservadores, defendendo família tradicional e tendo amante. Consegue me entender, sim ou não? Nós precisamos definir muitas vezes o que são boas obras e o que não são. As boas obras, queridos, elas não são assistencialismo. Por mais que eu e você somos chamados a atender o órfão e a viúva, a essência da nossa nova vida não é o assistencialismo. A teologia da libertação já foi refutada no nosso meio. Consegue me entender? Então, o que são as boas obras? As boas obras são os frutos dos discípulos de Cristo sendo manifestos na terra. As boas obras, queridos, são a manifestação dos discípulos de Cristo sobre a face da terra. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 10 nos fala. Nós até cantamos sobre isso. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Olha essa imagem aqui, queridos, eu gosto muito dessa imagem aqui. É a manifestação dos discípulos de Cristo sobre a face da terra. Queridos, eu e você, nessa nova vida, nós estamos endireitando essa terra. Fala um amém aí, crente. Nós estamos endireitando essa terra, fazendo o quê? Manifestando as boas obras, os frutos de Cristo nas nossas vidas, sobre a face da terra. Aonde você está, queridos? Você está endireitando aquele lugar. Deixa eu explicar diferente. Somos sal e luz, sim ou não? Sim ou não? A luz vence as... Aonde você está manifestando os céus na terra. Queridos, o nosso destino não é o céu. O nosso destino é manifestar os céus na terra, até que Ele venha, e quando Ele vir, Ele vai julgar as nações com um braço de ferro, a terra vai ser consumida e julgada pelo fogo, haverá novos céus e nova terra, e nós vamos governar sobre essa terra. Por isso que nós não estamos indo para o céu, nós já estamos manifestando os céus na terra. Existe uma vontade perfeita sendo feita nos céus, que precisa ser manifesta na terra. E como isso é feito? Através da igreja, queridos, através dos discípulos de Cristo. Repete assim comigo, discípulos. Através dos discípulos de Cristo, daqueles que estão caminhando para o seu propósito, aqueles que estão caminhando para o plano original. Nós estamos manifestando dia a dia os céus na terra, quando estamos posicionados no propósito de Deus para mim e para a sua vida. Aonde você está, você é sal e luz, você retém a podridão, queridos. As manifestações do Espírito Santo na sua vida trazem transformação para as pessoas ao seu redor. Você é luz para aquelas pessoas, você é a paz no meio do tormento. Você é o corpo de Cristo tocando a vida das pessoas. Por isso que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos os seus braços, as suas mãos, os seus pés, caminhando sobre essa terra, implantando um reino inabalável, queridos. Nós não estamos perdendo. Para que isso aconteça, queridos, nós precisamos prestar atenção em três chamados ou estágios das nossas vidas, três chamados de Jesus sobre as nossas vidas. Primeiro, Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Olha que interessante. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeiro chamado: venham a mim. Venham a mim. Queridos, a maioria de nós encontrou a Jesus, queridos, cansado, sobrecarregado, doente na sua alma, com dores, falidos. Encontramos a Cristo nessa situação, sobrecarregados, cansados, queridos. E aqui é o ponto onde nós nascemos de novo. De alguma forma, queridos, Jesus balançou o pão e o peixe e você veio atrás dele. De alguma forma Ele apresentou uma necessidade, queridos. Ele usou a tua dor, a tua necessidade para te atrair, queridos. E você olhou nos olhos dele, de alguma forma você se apaixonou por ele. Mas foi uma necessidade que te levou a ele. Muitos de nós estávamos cansados emocionalmente. E o grande problema, queridos, que a maioria dos crentes, ele para aqui. Só que nós temos mais dois estágios. O segundo,
Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 25. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Lucas capítulo 9, 23 ao 25. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? O segundo chamado, queridos: vinde após mim. Vinde após mim. Primeiro chamado: vinde a mim. O segundo é: vinde após mim. O terceiro chamado, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro chamado: vão. Vão e façam discípulos. Vinde a mim, vinde após mim, e depois vão. Vão fazendo discípulos aonde vocês estiverem. Não é um lugar específico, não é uma hora específica, mas aonde vocês estiverem, vão fazendo discípulos, trabalhando, conversando, mexendo na internet, vão fazendo discípulos de todas as nações. Quando falamos de avivamento pessoal, queridos, nós precisamos nos concentrar na segunda chamada de Cristo: vinde após mim, que são as características de um discípulo, que manifesta verdadeiramente a vontade de Deus sobre a face da terra. E quais que são as características desse discípulo? Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Primeiro, se alguém quer. Queridos, ser um discípulo é um chamado que eu e você podemos acertar ou não. Tanto é que Jesus deixa muito claro: se alguém quiser. Se alguém quiser, é uma chamada voluntária. Você já foi até Ele, agora cabe você decidir dar um passo a mais. Aqueles que nasceram de novo, queridos, eles receberam e ouviram: vinde. Você veio por uma necessidade, depois Ele tocou o seu coração, te transformou, você nasceu de novo, Ele te curou, agora Ele te chama para um segundo estágio: vinde após mim. Só que isso é se você quiser. Aquele que quer, e você pode querer ou não. E Ele continua: negue-se a si mesmo. Um discípulo, queridos, ele não vive mais para si mesmo, ele vive uma vida rendida a Cristo. Uma das características dos discípulos de Cristo, queridos, é que eles não vivem mais para si mesmo. Não é mais o que eu acho, e sim o que a palavra de Deus diz. Queridos, você crê que Deus tem uma vontade, sim ou não? Você crê que Deus tem uma vontade sobre a sua vida, sim ou não? Você crê que Deus é um Deus inteligente e Ele tem vontades, sim ou não? Se você diz que Deus tem uma vontade, queridos, e Jesus é Senhor da sua vida, automaticamente você perde a sua autonomia. Queridos, você perde a sua autonomia. Se Deus tem uma vontade e Ele é o seu Senhor, você não tem mais autonomia. Você vive debaixo de um senhorio. E a grande verdade é que você nunca teve autonomia, porque no reino das trevas você estava sendo escravo das suas vontades, dos teus desejos e do príncipe da potestade do ar.
e Ele te libertou disso. Queridos, queira ou não, a gente não gosta de falar isso, mas a nossa vontade nos escraviza. E quando nós entendemos isso, queridos, nós nos rendemos a Cristo, nós perdemos a autonomia, queridos, e nós começamos a viver debaixo de um senhorio. Jesus é o Senhor. E o texto continua, queridos: negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, queridos, é perguntar a vontade de Deus. Qual é a sua vontade, para que eu possa manifestar sobre a face da terra? Por isso que não são regras de conduta moral, é um relacionamento onde nós ouvimos e obedecemos. É um relacionamento, queridos. A minha pergunta é: qual que foi o último não que Deus te falou? Se Deus não te fala não, queridos, corre um grande risco de você estar servindo a si mesmo. Consegue me entender? E ele continua: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, é dia a dia, no domingo, mas também na segunda-feira, vivemos o Evangelho todos os dias. Todos os dias, é dia a dia, vivendo a obra redentora de Cristo Jesus, é se rendendo à vontade dEle, é ouvindo os direcionamentos dEle, e obedecendo aquilo que Ele nos direciona. É todos os dias, tome a sua cruz. Na nossa cultura, queridos, nós não entendemos tão bem isso, mas naquela época, era comum as pessoas estarem carregando a sua cruz. O Império Romano, queridos, ele crucificou milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, queridos. Muitas pessoas foram crucificadas, e quando isso acontecia, eles já sabiam, aquela pessoa está condenada à morte. Ela está carregando a sua cruz, ela está condenada à morte, e isso é a realidade de um discípulo de Cristo, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Ele. Olha o que Gálatas capítulo 2, versículo do 19 ao 20 nos fala. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, Paulo estava falando do morrer para a autojustificação através das obras da lei, que ele havia morrido para a lei, para viver para Cristo, para Deus. Agora Cristo vive através dele. Por quê? Porque ele se considera crucificado com Cristo. Cristo vive através dele, por quê? Porque ele se considera crucificado com Cristo. E precisamos observar esse entendimento, queridos. Cristo vive em nós, e essa vida que vivemos para manifestar Cristo sobre a face da terra, ser como Ele e servir como Ele. Eu e você somos o ponto de contato entre céus e terra, por isso que nós morremos para a velha vida, e nós começamos a manifestar a nova vida em Cristo, que são as boas obras, e essas boas obras, queridos, são para que elas aconteçam, é necessário que eu e você estejamos crucificados, que nós possamos morrer para que isso aconteça. Um exemplo simples, queridos, que pega todos nós, é o perdão. Você já se ofendeu com alguém, sim ou não? Sim ou não? Quando você está ofendido com alguém, queridos, não adianta argumentar com Deus. Você já fez isso? Não, mas eu não fiz nada, foi Ele que fez. Você já tentou isso? Qual que é sempre a resposta? Perdoe. Queridos, a sua vontade é perdoar? Não. Ainda mais quando você tem razão. Queridos, você já viu briga de trânsito? Um querendo bater no outro. Ele quer bater no outro por quê? Porque ele tem razão. E quando eu tenho razão, queridos, sai um vulcão de dentro de mim.
E esse vulcão diante de Deus, Deus coloca a mão e resiste, porque é o nosso orgulho. E Ele fala o quê? Perdoe. Mas eu tenho razão, queridos. As pessoas se agridem pelas suas razões, elas matam pelas suas razões. E se nós não crucificamos isso, nós não manifestamos a vontade de Deus, que é o perdão, o amor, graça, favor, que são as obras de Cristo através das nossas vidas, que é o céu se manifestando na terra. Queridos, você é o ponto de contato entre céu e terra, queridos. Por isso que tua mente às vezes fica confusa. Pastor, eu acho que eu sou bipolar. Às vezes não, queridos, é o Espírito Santo tentando te convencer e a tua carne lutando contra isso. E nós ficamos nessa guerra interna, e se a gente for e você abrir o seu coração, talvez em alguns lugares vão querer te medicar, mas às vezes é guerra entre céu e terra. Sim ou não? Não estou falando que em todos os casos, amém? Mas em alguns casos pode ser. E por que eu e você morremos? Porque entendemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se entregou por mim e por você. O que nos move a subir na cruz é esse entendimento. Por amor a Jesus, que morreu em uma cruz por mim, e por amor a Deus, eu entrego a minha vida por Ele. É esse entendimento, queridos, quando eu entendo isso, que o Filho de Deus se entregou por mim, e subiu em uma cruz para resgatar a minha vida, eu subo em uma cruz. Esse é o nosso culto racional. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 1 nos fala. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ele começa ali, queridos, portanto, ele está ligando o capítulo 12 com o capítulo 11. No capítulo 11 você vai ver a restauração do Estado de Israel, as promessas de Deus sobre aquela nação, que eu e você fomos enxertados nessa oliveira, que as bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo vai falando da restauração da aliança com Israel, porque Deus é um Deus de aliança e não rompeu essa aliança, e em um só dia toda Israel será salva. Nós não sabemos como isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que vai acontecer, existe uma aliança, e ele vem conversando a respeito disso. Ele fala que eu e você estamos enxertados nessa aliança. Nós não estamos vivendo mais sem Deus na terra, nós temos promessas sobre as nossas vidas, e ele entra no capítulo 12 falando, portanto, por causa do capítulo 11, das promessas do capítulo 11, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Parafraseando, ele está falando assim, pelo amor de Deus, entenda isso que eu estou te falando. Entenda isso que eu estou te falando. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aqui não é o culto de domingo. O culto tem que ser mais racional. Não é o culto de domingo, queridos. Aqui não é o nosso culto de domingo, é entender de forma racional que Cristo se entregou por mim, e eu me entrego por Ele dia a dia. Olha, queridos, que interessante essa tradução de a mensagem, Romanos capítulo 12, versículo 1, na tradução a mensagem, ele fala assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta, recebendo o que Deus fez por vocês, é o melhor que podem fazer por Ele. É entregar, queridos, a nossa vida cotidiana. O culto racional é entregar a nossa vida cotidiana como uma oferta de sacrifício, é tomar a cruz dia após dia, dia após dia. É a cruz que define se sou ou não discípulo de Cristo. Olha o que Lucas capítulo 14, do versículo 26 ao 27 nos fala. Se alguém vem a mim
e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem toma a sua cruz, e quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Queridos, é uma entrega total de renúncia, é uma entrega racional, com o entendimento que Cristo morreu por nós. Por isso, queridos, que as boas obras, elas não são regras morais, elas não são conservadorismo, elas não são assistencialismo, mas um povo que entende o Evangelho e sobe em uma cruz, manifestando a vontade de Deus de forma radical e cumprindo o seu propósito. Aonde nós vivemos para Ele. E o que isso tem a ver com despertamento? O que isso tem a ver com avivamento pessoal? Queridos, quando nós olhamos para uma dinâmica como essa, e espero ter te convencido e desenhado um quadro, que você olhe e fale, é impossível viver isso. E na realidade, com as forças humanas, Quando nós olhamos para uma realidade como essa, quando nós olhamos para o chamado de Deus para mim e para a sua vida, aonde vai custar tudo, aonde nós precisamos entregar as nossas vidas, nós precisamos olhar para essa dinâmica e, no mínimo, gerar um desespero dentro de mim e de você. E é isso que eu estou tentando fazer hoje. Você olhar para a realidade da palavra de Deus, queridos, e dentro de você saiu uma voz falando assim, é impossível viver isso. Por natureza, queridos, lutamos para proteger a nossa vida. Lucas capítulo 9, versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Queridos, existe uma luta de autoproteção. Eu e você sempre tentamos defender as nossas vidas. Você já foi caluniado alguma vez? Já falaram coisas que você não fez? Você não luta para defender a sua vida? Há um desespero, por quê? Porque nós sempre estamos nessa luta de autopreservação, querido, de não querer perder. Como vamos viver isso, queridos? Através de um avivamento pessoal, queridos, de experiências poderosas com o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala que quando eu sou fraco, é que eu me torno forte, é isso, queridos. Quando eu entendo as minhas limitações, queridos, as lutas que eu tenho para viver verdadeiramente a palavra de Deus e o Evangelho, as lutas que eu tenho pessoalmente, queridos, para ser um discípulo de Cristo, as lutas que eu tenho, queridos, para tentar cumprir a vontade de Deus. Quando nós olhamos para isso, queridos, nós precisamos desesperadamente de um avivamento nas nossas vidas. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 nos fala, um texto muito conhecido. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E vocês receberão poder. A palavra poder é dunamis, queridos, poder de transformação, poder de mudança. E eu e você precisamos desse empoderamento, quando o Espírito Santo vem de forma poderosa sobre nós, transformando as nossas vidas, nos convencendo. Por isso, queridos, que nós precisamos de tempos em tempos, para cumprir o propósito de Deus, manifestações poderosas do Espírito Santo nas nossas vidas. De tempos em tempos, nós precisamos de um avivamento pessoal. Quando nós olhamos para a realidade da palavra de Deus, queridos, nós precisamos disso para cumprir esses propósitos. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, queridos, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque foi empoderado pelo Espírito para as boas obras, porque foi empoderado para viver o seu propósito, foi empoderado para viver uma vida de renúncia, queridos. E eu e você precisamos dessas experiências.
Precisamos, queridos. Olha o que Efésios capítulo 5, versículo 18 nos fala. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Mais uma vez, que isso, deixem-se. Precisamos, queridos, ver que temos uma necessidade de se render, ouvir e obedecer, deixar. Nós precisamos olhar para isso e falar: eu me rendo ao Senhor, eu preciso dessas experiências, eu preciso da ação do seu Espírito na minha vida. Queridos, preste muita atenção aqui em mim. O problema não é não ter, queridos. O problema é não ter e achar que tem. Esse é o grande problema. O problema não é o não ter, o problema é não ter e achar que tem. Quando olhamos para a nossa vida, olhamos os textos que nós analisamos hoje, e eu falar assim: cara, está tudo bem, tem algo de errado. Consegue me entender, sim ou não? Queridos, quando nós olhamos para as nossas vidas, nós não conseguimos falar que está tudo bem. Quando nós analisamos esses textos, eu e você precisamos de um despertamento. Eu e você precisamos dessa ação poderosa do Espírito nas nossas vidas. Quando nós olhamos o desafio que Deus nos deu, queridos, eu e você fomos chamados para manifestar a Deus sobre a face da terra. Quando nós olhamos isso, queridos, e você lembra dos seus desafios pessoais, que você tem na segunda-feira, com o seu colega de trabalho, nas suas dificuldades, as nossas dificuldades de nos perdoar, as nossas dificuldades que nós temos de relacionamento, as nossas dificuldades que nós temos de olhar com olhos de amor para a vida das pessoas, as dificuldades que nós temos até de amar a Deus, queridos. Eu e você necessitamos de experiências poderosas com o Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos, queridos, não é uma questão de arrepio, não é uma questão de as pessoas caírem, é uma questão de vida ou morte. Eu e você necessitamos disso. Olhe, queridos, com olhos claros, veja os seus relacionamentos, olhe para a sua vida. Nós precisamos, queridos. As águas seriam derramadas sobre a terra sedenta, queridos. Só que se está tudo bem, não está sedento, então a chuva não vem. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de encarar a realidade, queridos. Sim ou não? E nós entramos em um processo de contar historinha. Um exemplo claro é a academia. O cara faz lá: vou para a academia o ano inteiro, escreve lá no projeto de vida dele. Começa a ir para a academia. Quando ele para de ir para a academia, o que ele faz? Minha vida é muito corrida. Ele conta, a gente conta historinha para nós mesmos. Talvez, queridos, nessa pregação você está contando historinha para você mesmo. Mas não é bem assim, né? O pastor é meio radical. Olha o cabelo dele. Ele é meio esquisito, não deve ser isso. E a gente começa a contar historinhas para nós mesmos, queridos, para uma autossabotagem, porque eu e você não conseguimos muitas vezes encarar a realidade. E a realidade é, queridos, que eu e você necessitamos desses avivamentos. Só que se a gente não falar eu preciso, vai continuar do mesmo jeito. Se eu não olhar, queridos, e falar eu necessito, porque eu sou incapaz de viver desse jeito, vai continuar do mesmo jeito. Quando nós falamos de propósito, queridos, existe o propósito de Deus e existe a minha vontade. Um dia os dois vão ser colocados sobre a mesa e vai ter que ser escolhido entre um e outro. Ou eu vivo para mim, ou eu vivo para aquilo que Deus tem me chamado a viver. Todos os homens da Bíblia passaram por isso. Todos. Olha o que Lucas capítulo 5, queridos, versículo 31 ao 32. Lucas capítulo 5, versículo 31 a 32. E eu quero encerrar com esse versículo. Gostaria até de chamar a equipe de louvor a subir aqui.
Jesus tomou a palavra e disse, preste muita atenção aqui, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. A grande questão, queridos, havia alguém que era são naquela época? Não. Só que existiam pessoas que achavam que estava tudo bem, que achavam que eram sãos, que achavam que estava tudo bem. Consegue me entender, sim ou não? A grande questão é que hoje, para mim e para você, a pergunta, a afirmação de Jesus se repete. Ele não veio chamar os sãos, porque os sãos, eles não precisam de médico. Consegue me entender, sim ou não? Por isso que eu e você, no propósito de Deus para as nossas vidas, depois que nós nascemos de novo, somos desafiados a viver as boas obras, nós viemos até Jesus, agora nós temos que ir após Ele, ser discípulo dEle, e nessa caminhada, queridos, dia a dia, queridos, eu e você precisamos de experiências com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos do toque, nós precisamos da unção, da cura, da graça, do favor, tocando as nossas vidas, tocando os nossos relacionamentos, tocando aquilo que nós fazemos, nos levando para mais próximos dEle. Só que para que isso aconteça, queridos, nós precisamos deixem-se encher do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que isso aconteça. Você recebe essa palavra no seu coração?